Existem papéis no casamento para o homem e papéis para a mulher? Porque eu queria, se você puder fazer um link de quais são os papéis do homem, quais são os papéis da mulher. Se você acha que faz sentido, por exemplo, antes a gente tinha a mulher que é a dona de casa. Você acha que faz sentido ser o homem que é o dono de casa e a mulher trabalhar? Sabe esse tipo de coisa? Só que eu queria um conceito, porque às vezes quando a gente fala esse tipo de coisa, o pessoal fala, isso é coisa de crente, é coisa de gente retrógrada, é coisa de gente religiosa. Eu queria saber uma base que não tem a ver necessariamente com Bíblia, sobre qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher dentro da casa. Até depois pensando na criação e referência para os filhos, sabe? O que a gente tem que olhar, então, se a gente quer uma visão pragmática, quem é que performa melhor em cada tipo de tarefas? E uma maneira da gente ver quem performa melhor é a gente olhar a neurociência, a constituição cerebral. O cérebro do homem é totalmente diferente do cérebro feminino. Tem um documentário que chama Paradoxo da Escolha, que é um documentário norueguês que mostra um estudo com vários cientistas como que quanto mais você tem uma sociedade de igual oportunidades, ou seja, homens têm oportunidades, mulheres têm oportunidades iguais. Você começa a ver um viés de escolha muito forte entre homens e mulheres. Por exemplo, se você pegar as profissões que lidam com coisas, por exemplo, engenharia, 90% dos engenheiros que escolheram ser engenheiros são homens. Quando você pega a lista de profissões que lidam com pessoas, professora, enfermeira, RH, 90% são mulheres que escolhem. E eles têm a mesma oportunidade. Então você tem a educação estatal, subsidiada, o nível de diferença econômica é bem reduzido comparado com outras sociedades. Essas pessoas têm oportunidades máximas de escolher a profissão que eles querem. E no final, os homens tendem a escolher majoritariamente profissões que lidam com coisas, e as mulheres escolhem profissões que lidam com pessoas. E ninguém forçou essas pessoas a escolherem. Mas é obviamente que você tem um viés. Aí você fala, tudo bem, mas como que a neurociência explica esse viés de escolha? Por causa da constituição psicológica e biológica e neuroquímica. A presença de testosterona, isso é uma tese que o próprio documentário fala, a presença de testosterona cria um viés de insensibilidade e de foco maior nos homens que prevalece uma tendência à escolha de coisas. Os homens, por presença de testosterona, tendem a escolher muito mais coisas porque eles entendem com mais facilidade do que humanos. As mulheres, por presença de progesterona e de estrogênio, têm mais sensibilidade a afetos, a emoções, a sentimentos, a leituras do que o ambiente está preferindo. E para elas é muito mais interessante lidar com pessoas do que com coisas. Então, quando elas falam, cara, eu me vejo sendo professora, muito mais legal, ver criança, ver outros professores, estudar, falar de coisas legais. Vou ficar lá sentado no AutoCAD, fazendo um projeto 8 horas sem falar com ninguém. Que loucura, não vou fazer isso. Então, isso é óbvio um viés generalista. A gente está falando de generalidades, óbvio que vai ter mulheres excelentes engenheiras, TI, homens, né, às vezes. Homens excelentes professores também. Mas quando a gente fala de movimento de massa, a maioria das mulheres, a maioria dos homens vão ter esse viés de escolha fortemente. Por quê? Porque você tem um contexto neuroquímico que gera essa forte tendência cada um para um lado. Então a gente vê, por exemplo, piloto de Fórmula 1. Quantos pilotos mulheres de Fórmula 1 você conhece? Nenhuma. Jogador de futebol. E isso é uma treta na sociedade. Fala assim, mas por que a Marta não ganha tanto quanto o Neymar? Simples. Porque o nível de proficiência física do jogo feminino é muito menor por causa de latência de reflexo, a demora do reflexo, nível de proficiência técnica, quanto que aquelas mulheres imergiram e consumiram futebol. Em geral, aquelas mulheres emergiram muito menos no futebol do que os jogadores de futebol profissional. E, obviamente, isso demonstra para o público um nível técnico diferente no futebol masculino e no futebol feminino. A conta que fecha num ponto, a conta que fecha no outro ponto. Quantos modelos homens da Victoria's Secret você já viu? Porque não tem nenhum ser em sanidade que quer ver um cara andando de lingerie na passarela. De salto alto. Mas você quer ver as Angels. E elas inspiram uma geração de mulheres, e elas inspiram uma geração de homens, por outros motivos, a comprar uma lingerie. E aquilo gera um negócio bilionário gigantesco. Só que as pessoas fazem o negócio do cherry picking, elas pegam o dado que elas querem, elas não olham o movimento geral. Você tem muitos segmentos de mercado que as mulheres ganham muito mais
E você tem vários segmentos de mercado que os homens ganham muito mais. Uhum. E não tem essa equalização de ganhar igual em profissões que você tem menos pessoas escolhendo. Uhum. Até aqui a gente entra num outro assunto que é polêmico também, que é por isso que cota não funciona. Porque um dos problemas, por exemplo, na política, eu tenho vários amigos que são políticos também, e uma das maiores tretas que eles têm é conseguir preencher a cota de mulheres no partido. Porque elas falam assim, o que eu tenho que fazer para ser deputada? Bom, primeiro que sua vida vai ser colocada no escrutínio, todo mundo vai olhar, você vai criar vários inimigos, vai ter gente querendo te matar, você vai ter que doar sua vida para ir lá na Câmara e na Assembleia, você vai ter que resolver problema de gente que você não conhece. Muita viagem, menos tempo com a família. Menos tempo com seus filhos, menos tempo em casa. Você vai ter que gerenciar verbas grandes de orçamento, mas você nunca vai conseguir agradar todo mundo, porque quem você ajuda, você agrada, e quem você não ajuda, te odeia. Eu não quero isso não, cara. Só que por acaso, os homens falam, eu quero essa treta. E não só querem, como historicamente foi uma profissão de alto magnetismo para os homens. Desde as idades pré-históricas. Política foi uma coisa que os homens engajavam. As mulheres eram vistas como o ambiente político não era digno das mulheres. Por isso que elas não iam para a praça pública, na ágora. Até votar, né? Por muito tempo, né? Não era digno de uma mulher sair de casa para ficar falando de assunto público. Óbvio que isso é uma visão pré-moderna. Mas o que a gente ainda tem é que o viés de comportamento está presente nas mulheres modernas. Isso não mudou. Via de regra, esse pensamento mediano vai ser uma tendência de tomar decisão feminina. Tá. E aí isso afeta, por exemplo, esse tipo de hormônio e tal. Você diria que, pensando nisso, faz mais sentido, caso um dos dois queira ser, a mulher ser dona de casa em vez do homem? Cara, eu nunca vi, com prática clínica de 10 anos de consultório, eu nunca vi um homem que consegue construir um lar. Eu não conheci esse cara. Eles constroem cavernas. Pra ele sozinho ficar lá. Pra ele sozinho. Aí cheirando meia. Você entra no apartamento, tem um colchão no chão, tem um bolo de toalha seca ali, lavada, tem umas toalhas jogadas ali que são as toalhas usadas, que não chegou o dia de lavar ainda, porque tem o dia certo pra ser eficiente. Não tem quadro nenhum. Tem uma TV pendurada e tem uma cadeira de bar e uma mesinha de madeira pra ele botar cerveja e ver o negócio. Isso não é um lar, cara. Isso é uma toca. Uma mulher entra num lugar desse e ela fica horrorizada. Ela fala, pelo amor, você mora aqui? Não, mas aqui tem tudo que eu preciso. Tem colchão, tem TV, tem uma geladeira, tem cerveja, tem uma poltrona. Não é uma poltrona, é uma cadeira de bar. O cara tá 100% satisfeito. Quando entra uma mulher na vida dele, normalmente a vida dele piora. Porque fala, cara, começa a precisar de coisa que eu nem imagino. Quer mudar tudo, né? Tem que comprar sofá, agora tem que comprar a cama pra botar o colchão em cima. Agora a gente tem que fazer marcenaria. Agora eu tenho que colocar quadro, vasinho, mesa de jantar. Eu nem recebo ninguém aqui. As pessoas que vêm aqui sentam no chão. Mas como é que você recebe os caras aqui? Os caras sentam no chão, aí pega a cerveja, tá todo mundo feliz. Você fala, isso é horrível. Isso não é vida. Isso é subvida pra uma mulher. Por causa que a sensibilidade dela não permite ela morar numa caixa. Só que eu já vi centenas ou milhares de casos de mulher que constroem um lar. A mulher constrói um lar em qualquer lugar. Ela consegue construir um lar, às vezes, nos ambientes mais adversos possíveis. Porque o lar é um sentimento afetivo naqueles seres humanos que convivem ali. Então você consegue ver no olho das pessoas que convivem que eles vivem num lar. Eles não estão numa caverna, como o homem solteiro normalmente fica. E por incrível que pareça, quando um homem solteiro que morava numa caverna mora num lar, eu gosto desse negócio. Não é que é bom, né? Não é que é bom? Esse cheirinho de limão aqui quando eu vou no banheiro. Pô, é gostoso esse negócio aqui. Onde você comprou isso aqui, amor? Não precisa saber. Quanto pagou? Não quero saber também não. Só a borrifa aí tá bom. Só a borrifa o limãozinho aí que tá legal, entendeu? O tapetinho estofado que você vai lá, você vai fazer suas necessidades, agora você não fica com o pé gelado no chão, você coloca o pé no tapetinho. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Que ideia genial, cara. Entendeu? Sim. Então, elas têm sensibilidade. Eu admiro as mulheres porque elas têm sensibilidade para coisas que melhoram muito a nossa qualidade de vida, que os homens nunca gastariam segundos para resolver. Então eu acho que assim, tem papéis fixos na casa para uma mulher? Não. Mas tem quem é melhor em cada coisa? Tem. Ir pra porrada, ir pra batalha todo dia, empilhando pressão na escassez? O homem. Porque a vasopressina do cara tá subindo, a dopamina do cara tá subindo, a testosterona do cara tá subindo. Quanto mais batalha ele vai, mais ele cresce como homem.
Tá. A mulher, ela precisa de um ambiente acolhedor, afetivo e seguro. Por isso que ela constrói o lar, que é uma projeção da necessidade de segurança que ela tem. Uhum. Então, quando a gente observa, cara, quem que eu quero ver jogar futebol? O Neymar ou a Marta? Pô, porque aquilo não é o que está mais adaptado para aquela psicologia, para aquela biologia fazer. Então, assim, não tem papéis fixos, isso não existe, o ser humano é extremamente adaptável. O homem pode fazer o papel feminino, a mulher pode fazer o papel masculino com excelência, mas via de regra, no longo prazo, o que traz mais satisfação para o homem e para a mulher são os padrões clássicos de masculinidade e de feminilidade. O que você diria que mulher mais quer e o que homem mais quer? Você fez uma listinha aí, então. Mulher é segurança. Segurança só. Isso é o mais importante de tudo. É tudo que as mulheres falam, todos os assuntos. Vários homens chegaram pra mim ao longo dos anos e falaram assim, cara, eu não entendo o que minha mulher quer, cara. Cada hora é uma coisa. E a insatisfação é contínua. É porque eu falo assim, é simples, ela tá falando de um assunto, todos os assuntos são o mesmo. Ela está insegura. É mesmo? Você tem que gerar segurança pra ela. Tá. Tudo é segurança. Segurança em todos os sentidos. Não só segurança de violência, mas segurança emocional, segurança de não achar que vai ser traída. Exato. Segurança de que é amada. Exato. Tá. Segurança de ter um projeto. A treta é que são muitas seguranças, né? Entendeu? Porque qualquer coisa que falta gera insegurança. Tá.